Nós vamos falar como lidar com o desalinhamento quando você está entrando numa organização para que você seja de fato um agente de alinhamento interno desde o início da sua jornada dentro dessa organização. Porque, como eu já falei, né, um gerente alinhado vale muito. Olá, eu sou Vanessa Nogueira, sou fundadora e CEO da Think Again, uma escola de educação executiva para líderes de empresas que estão em transformação. E eu ajudo você a perder o medo de ser gerente. Esse é mais um Eu Faço Dar Certo. É um quadro semanal que eu faço para falar um pouco sobre formas de fazer dar certo o seu desafio gerencial, principalmente quando é a primeira vez que você assume um cargo gerencial na sua jornada profissional. Hoje a gente vai falar sobre como lidar com a seguinte situação. Você entrou na organização já num cargo de gerente, mas é a sua primeira vez no cargo gerencial, nesses moldes que você foi contratado. E enquanto você fazia as escutas dentro da organização e começava a conhecer os times, você começou a ser exposto ou exposta a desalinhamentos dentro da organização. Desalinhamentos de visão, desalinhamentos de postura, e você acabou de entrar. Você está nas suas primeiras semanas, é tudo muito novo para você e você está sendo exposto a desalinhamentos e as pessoas começam a te incluir nesses desalinhamentos e você em reuniões é exposta a alguns desalinhamentos e você não sabe o que fazer. Então, esse vídeo é para falar um pouco sobre como que pode ser uma conduta, né, para você fazer dar certo a sua jornada nessa organização desde o início, desde o momento que você entra, ainda que você seja exposta às coisas que você não estava esperando, né? Quando você entra numa organização, você tem a expectativa de que a organização tenha um bom alinhamento, que as pessoas estejam todos na mesma página, né? E pode ser que isso não aconteça, né? Na verdade, a maior parte das vezes não acontece, porque é muito comum, principalmente em organizações muito grandes, que as pessoas estejam desalinhadas, ou então, principalmente, na verdade, em organizações que estão em transformação. Então, organizações que são grandes, você vai perceber desalinhamento, porque o desalinhamento ele vem a partir de uma dificuldade de comunicação interna, né, da empresa, e é muito difícil fazer uma comunicação interna que chegue da mesma forma para todas as pessoas numa organização que é muito grande, porque são muitos os ruídos que acontecem, então é um super desafio, é muito comum e você vai se deparar com alguns desalinhamentos e organizações que estão em transformação sofrem muito com isso, porque ainda que você tenha uma boa comunicação e ainda que você nem seja tão grande assim, né, que a organização não seja tão grande assim, as transformações são muito dinâmicas. Então muita coisa muda em muito pouco tempo. E as pessoas, quando estão passando dentro da organização por transformações, elas vão ter sempre dúvidas, né? Sobre as quais elas vão se perguntar, e às vezes elas foi comunicado uma coisa hoje, mas aí semana que vem já mudou alguma coisa, e esse processo é muito dinâmico, muito vivo, e esse desalinhamento pode acontecer. Então, vamos falar sobre como lidar com ele, né? Com o desalinhamento dentro da organização quando você é novo ali. Porque quando você já conhece a organização, ainda que haja alguns desalinhamentos de visão, você já sabe, você já confia na organização, né, de uma forma que te permite ter um pouco mais de tranquilidade, que ainda que você esteja desalinhado naquele momento ali com qual é a visão, ou com dúvidas sobre qual é a visão, as coisas vão se ajeitar, porque você já tem uma confiança construída. Agora, quando você é nova numa organização ou novo numa organização e você é exposta a um desalinhamento, você não tem o contexto prévio, né, que todas aquelas pessoas têm. E você, então, pode não saber como se posicionar diante de uma exposição de desalinhamento interno, porque você não sabe, né? Então, nós não vamos falar sobre como entrar em conflito com essas pessoas, assim, como rebater um desalinhamento, como discutir com essas pessoas. Não é isso, né? Nós vamos falar como lidar com o desalinhamento quando você está entrando numa organização para que você seja de fato um agente de alinhamento interno desde o início da sua jornada dentro dessa organização. Porque, como eu já falei, né, e venho falando, né, em vários vídeos, um gerente alinhado vale muito, né? Você é um agente
de preservação da cultura da organização, né? Você é um guardião da cultura desde o dia 1. Então, como agir para ser de fato esse profissional que guarda a cultura, que é alinhado quando você entra e você é exposto a esses desalinhamentos? É sobre isso que a gente vai falar, porque é muito difícil, né? Sem contexto, quando você entra numa organização, é muito difícil que você consiga de fato se posicionar, né, numa primeira interação de desalinhamento sem ter todas as informações que você precisa para articular um bom posicionamento, né? Bom, a primeira coisa que você precisa fazer quando isso acontece, ter consciência de que você não tem informação suficiente para se posicionar. Então eu vou dar um exemplo de como que isso pode acontecer, né, numa organização. Você entrou, você é gerente de uma área e você é novo ou nova lá e você é convidado para participar de uma reunião com outros gerentes. Então o seu líder direto, então provavelmente o seu diretor, não vai, ou sua diretora, né, não vai estar presente naquela reunião. Vai estar só você e alguns outros gerentes, ou enfim, outras pessoas de outros cargos gerenciais ou analistas, enfim. E você foi convidado ou convidada para participar e opinar sobre alguma questão, né? Sobre alguma coisa que precisa ser realizada, alguma entrega, algum problema. E na hora que você entra nessa reunião, as pessoas começam a conversar e elas começam a trazer sobre aquele ponto que está sendo conversado, sobre aquele problema, visões completamente diferentes. E até aí tudo bem. Então elas trazem visões completamente diferentes até o ponto de que você percebe que dentro daquela reunião tem pessoas que não concordam com o que está sendo feito dentro da organização. O que começa a acontecer é que as pessoas extrapolam o tema da reunião, que é uma reunião objetivamente para resolver, por exemplo, um problema, e ao invés de discutir os seus pontos de vista diferentes sobre aquele problema, a pauta começa a ser: eu não concordo com o que está sendo desenvolvido dentro da organização, a estratégia da organização não é boa, eu estou me sentindo perdido ou perdida e eu não estou gostando de como que as coisas estão sendo conduzidas. O que você acha? E aí vem a pergunta para você, gerente que acabou de entrar na organização e não tem todo o contexto. Então, saiba que não é, ainda que essas pessoas estejam buscando a sua opinião sobre uma visão delas de desalinhamento estratégico, não é o seu papel se posicionar naquele momento sobre nenhum tipo de desalinhamento, ainda mais porque você não tem o contexto e você não tem informação. Então, é importante que você tenha consciência e sinta vontade nessa interação para não cair em uma armadilha que é você, para conquistar a confiança dessas pessoas, você entra naquela discussão de questionar a estratégia da organização, sem nem saber por que aquilo ali está acontecendo, e corrobora com aquele desalinhamento interno só para poder construir um laço com aquelas pessoas, já que você é novo ou nova naquela organização. Então as pessoas falam: eu não concordo, é muito ruim, o jeito que eles estão fazendo é péssimo, e as pessoas começam a boicotar o que está acontecendo estrategicamente na organização, e você fala: não, é péssimo mesmo, isso não funciona, achei muito ruim também. E aí você entra naquele desalinhamento já de cara para conseguir construir algum tipo de assunto, né? Você quer ter um assunto, você quer se sentir parte para conseguir construir esse laço que vai te fazer sentir parte daquela organização ao lado de outras pessoas que são gerentes também ali, né? Ou analista, outras pessoas do time. Então, é muito comum isso acontecer. É humano que a gente faça isso, porque a gente quer se sentir parte. Nós estamos inseguros, é um momento de insegurança, onde a gente está entrando na organização nesse momento. A gente não sabe muito bem o que nos espera. A gente quer fazer alianças ali dentro, a gente quer construir confiança, a gente quer ser aceito, né, ou aceita naquela organização. E é muito comum a gente entrar numa discussão como essa, onde um desalinhamento brota, e a gente se manifestar em favor do que está acontecendo ali apenas para sanar esse desejo nosso de pertencimento e para diminuir o nosso medo de não pertencer àquele lugar. Não faça isso. Quando você está entrando numa organização, tem muito valor a forma como você se porta diante
das suas primeiras interações. É isso que vai comunicar para as pessoas. Então, são as suas ações e a forma como você se porta é que comunica para as pessoas os seus valores, a sua forma de conduta, o seu profissionalismo. Então, tudo importa, né? A forma como você age, toda a forma como você age nos mínimos detalhes importa, porque ela precisa refletir de fato as suas crenças, né? A sua verdade e a forma como você deseja conduzir o seu trabalho, né? Como você acredita que um trabalho pode ser conduzido. Então, se você deseja ser um gerente ou uma gerente que está alinhado com a organização, ser um guardião da cultura daquela organização, e assim, a partir disso, começar a performar e entregar resultado, é muito importante que você tenha sempre uma postura consciente, né, de que isso é relevante para você e que você não vai entrar em discussões que você não tenha nada a agregar, né, naquele momento. E nesse caso, quando você acaba de entrar e você não tem nada para agregar a respeito daquele ponto de vista, você precisa se manifestar de uma forma coerente a esse fato, né? Então, aconteceu isso, você está ali, exposto ou exposta a essa situação, e aí chegou a pergunta: e você o que acha? Como fazer? A primeira coisa é falar a verdade, né? Você vai dizer: olha, eu não tenho opinião sobre esse assunto, eu acabei de chegar, na verdade eu nem sei exatamente sobre o que vocês estão falando, qual é o contexto, qual é o histórico, então eu realmente não sei dizer, né? Não tenho uma opinião formada sobre isso, mas eu vou me informar. Então, isso é uma postura que você não destrói alianças, mas que você também não entra em discussões nas quais você ainda não tem domínio para se posicionar, né? Aconteceu isso, passo 1, tenha consciência de que do que você deseja, de como você deseja se portar dentro daquela organização, quais são os seus valores e como você acredita que o trabalho deve ser feito. Fale a verdade, você não tem o contexto para poder se manifestar sobre aquilo e que você vai buscar saber informações e realmente busque informações, que é a terceira parte. Quando isso acontecer, você pode retornar sempre ao seu líder direto e dizer: olha, eu tive exposição sobre uma diferença de percepções dentro da organização a respeito desse fato, disso aqui que está acontecendo. Eu não sei muito bem qual é o fato, de onde ele veio, e eu não sei também muito bem quais são as polêmicas que estão sendo levantadas a respeito desse fato que está acontecendo na organização. Eu gostaria de saber o que está acontecendo, líder. Você me fala? O que aconteceu? O que está acontecendo em termos de transformação na organização? Como que isso foi? Qual que foi a história? E aí, principalmente, pergunte ao líder, ao seu líder direto, como vocês da liderança estão se posicionando frente a essa polêmica que surgiu internamente dentro da empresa. Porque eu desejo ser um agente de transformação também aqui e estar alinhado com vocês. E é claro, você vai dizer isso se você estiver numa organização que você acredita, né, nas coisas, que você não esteja se sentindo lesado. Então, esse é o ponto básico, né? Sempre busque estar numa organização que corresponda, que tenha valores que correspondam com os seus valores individuais. Porque aí essas coisas vão ficar mais fáceis. Se você estiver numa organização que não corresponde com seus valores individuais, eu te sugiro sair de lá. Assim que for possível, né? Porque é insustentável. Eu entendo assim que vai ter um momento que vai chegar muito rápido, que ou você não vai conseguir performar, porque a automotivação ela tem alguns limites quando você precisa fazer coisas que não estão de acordo com seus valores individuais, ou a própria organização vai entender que você não está alinhado ou alinhada com as coisas que ela está querendo executar e vai te tirar de lá, né? Vai te demitir porque há um desalinhamento de visões, de postura, um desalinhamento de valores. Então sempre busque estar em organizações com as quais você compartilha valores, né? Agora, dito isso, você vai conversar com seu líder direto e dizer para ele ou ela, né, que você quer ser um agente
de transformação também e que você deseja estar alinhado e que para isso é importante que você tenha algum contexto a respeito do que está se passando para que quando você estiver exposto ou exposta a uma situação de desalinhamento dentro da organização, você possa ser um agente de alinhamento. Também junto com o seu líder direto, né, e com a diretoria e ser também uma pessoa que defende a estratégia do negócio, considerando que você acredita nela, né? Então, esses são os 3 passos para você conseguir lidar bem com situações de desalinhamento dentro da empresa, principalmente quando você acaba de chegar. Não é simples de fazer, vai te exigir um pouco de maturidade emocional para lidar com aquela situação de uma forma firme, vai também te exigir tranquilidade para conversar com seu líder direto ou seu líder direta com tranquilidade para expor uma situação de desalinhamento, né? Então, é delicado falar sobre isso dentro da organização, mas sempre quando você recorre à verdade, né, ao fato, e não às emoções vinculadas a tudo que está acontecendo, né, ali, você vai conseguir essa isenção que você precisa para navegar de forma muito íntegra, né, em todas as partes da organização, né? Você vai precisar navegar mesmo, vai precisar mesmo construir confiança, vai precisar mesmo construir alianças, mas a aliança que ela é duradoura, né? Que ela é virtuosa, que ela te ajuda a progredir naquela organização, é aquela aliança baseada, né, fundamentada nos fatos e na verdade. Então fica aqui a minha dica para você fazer dar certo essa situação aí complicada que você pode estar passando nesse momento. Eu tenho certeza que se você aplicar isso no seu dia a dia, isso vai te ajudar. Se você gostou dessa dica, curte o nosso vídeo, compartilha com quem você acha que possa estar passando por situações similares a essa e me conta aqui embaixo, depois que você aplicar, se isso funcionou, se não funcionou e por quê, para a gente começar a conversar. Um abraço e até a próxima!